Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, dia da corrente poderosa da cura, e nós estamos assim com toda intensidade, reunindo forças espirituais para você ser curado pelo poder de Deus. Levante suas mãos para os céus, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Hoje é o dia da cura no santuário. Muita gente, milhares de pessoas, já foram curadas por Jeová Rafá, o médico dos médicos, através dessa corrente poderosa da cura que sempre fecha no Monte Manaim. Você está aqui no santuário com as mãos erguidas aos céus nessa terça-feira, pedindo a Deus uma cura, fazendo a corrente por você, para que você seja curado, ou por alguém que você ama, para que esse alguém que você ama seja curado. E a boa notícia que eu tenho para você hoje é que Deus, Ele vai te surpreender nessa corrente. Com as suas mãos erguidas aos céus, com seus olhos fechados, eu quero que você comece a sua oração hoje, agradecendo a Deus. Diga: Senhor meu Deus, muito obrigado por eu estar aqui no teu santuário. Peça a Ele: vem me curar, Senhor. Vem me curar. Pela terceira vez, peça a Ele com muita fé: vem me curar, meu Deus. Nessa corrente forte, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo do 20 ao 22. Eu vou mostrar para você hoje, na palavra de Deus, uma pessoa que conseguiu tocar em algo que só Jesus tem, e por causa desse acesso que ela teve pela fé, ela foi curada de uma doença incurável. E ela não foi curada só daquela enfermidade física, mas em decorrência daquela enfermidade física, ela tinha muitas limitações. E as circunstâncias dessa enfermidade física que ela tinha, que lhe causava limitações, naquela época, fez com que ela fosse tratada como uma morta, absolutamente desprezível, desprezada pela família, jogada fora mesmo, desprezível pela sociedade. E ela, por causa da fé, uma atitude de sacrifício, ela conseguiu de Jesus o que ela não conseguiria de mais ninguém. E a vida dela foi totalmente transformada pelo poder de Deus. Olha o que diz Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 20. Vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus? Diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, Jesus, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Preste atenção. Quando essa mulher que
já há 12 anos sofria com hemorragia. Tocou em Jesus, ela foi completamente curada. Só que ela não tocou em Jesus, na carne dele. Ela tocou no seu manto. Ela tocou nas suas vestes. Mas vamos entender a realidade dessa mulher e a grandiosidade do milagre que ela gerou pelo sacrifício de fé dela em direção a Jesus. Ela, quando era moça, menstruou. E a menstruação dela nunca antes havia ido embora. Menstruou ali por volta dos seus 11, 12, 13 anos, 14 anos. A Bíblia não especifica qual a data, qual a idade que ela tinha quando menstruou, mas nos mostra que ela menstruou e a menstruação nunca foi embora. E naquela época, quando as moças entravam no seu período menstrual, elas eram tratadas como impuras. A mulher menstruada era tratada como uma mulher num período de impureza, num período onde ela não poderia ficar dentro da cidade, muito menos dentro de casa com a família, porque ela iria contaminar todas as pessoas, por causa do fato de estar no período menstrual. Então, enquanto menstruada, a mulher tinha que sair da cidade e ir para um lugar onde se reuniam as mulheres que estavam no período menstrual, até que a menstruação cessasse, ela passasse por um processo de purificação para só então retornar para sua família e assim para a sua vida. E essa menina menstruou e foi levada para esse lugar retirado para o seu período de menstruação. Só que esse período durou 12 anos. O que era para ela viver na vida sentimental, encontrar o amor de sua vida, se casar, ela não viveu, porque ela estava ocupada demais com a doença e sendo esquecida pela família e tratada como uma pessoa impura, imunda e desprezível pela sociedade. O que era para essa moça, nesses 12 anos que ela ficou completamente excluída, abandonada, ter vivido na formação da sua família, gerado filhos, sendo dona da sua casa, feliz, realizada, ela não viveu porque ela estava ocupada demais com a doença que a consumia. Sem amor dos pais, sem amor sentimental de um marido, sem amor de filhos que ela podia gerar, mas não gerava porque estava ocupada demais com a doença. Culpa dela? Não, coitada. Ela foi acometida por essa enfermidade. A palavra de Deus diz que existem espíritos de enfermidade. A gente que lida com batalha espiritual vê enfermidades encomendadas para destruir a vida de uma pessoa, para destruir o casamento de uma pessoa, para destruir a carreira de uma pessoa e assim destruir com aquela pessoa, levando ela à morte. No caso dessa mulher, ela estava sendo destruída nos seus sonhos, na sua dignidade, sendo destruída como pessoa, como mulher. Ela não existia, mas ela tinha que viver para ver ela sendo tratada como uma morta-viva. Imagina a dor dessa moça. Então, se ela menstruou com 12 anos e ela ficou 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, aos 24 anos ela perdeu toda a sua juventude ocupada demais com a doença. É muito importante a gente entender que o milagre que a gente vê na vida dessa mulher, na contemporaneidade, parece algo simples. Ela tinha uma hemorragia, tocou na veste de Jesus e foi curada da hemorragia. Não, ela não foi curada só da hemorragia. O que eu estou mostrando para você hoje é que enfermidades na vida de uma pessoa têm poder de roubar dela os sonhos, o hoje, o futuro, tem poder de roubar dela a alegria de viver. Quanta gente que por causa de uma doença não tem prazer de levantar da cama. Às vezes ela tem até motivo para agradecer, mas ela só reclama porque a dor não deixa ela desfrutar de nada. O sofrimento, aquela doença não deixa ela desfrutar de nada.
Porque ela vive para a doença, ela vive para tomar remédio, ela trabalha para pagar o remédio. E no caso dessa moça, a vida dela acabou completamente por causa de uma enfermidade, hemorragia. E você vê que não era algo grave, se nós olharmos pela ótica da medicina, porque a hemorragia que ela tinha fez ela sobreviver por 12 anos. Se fosse algo grave, que desse nela uma anemia profunda ou desidratasse, ela teria morrido nesse período. Como é que uma pessoa sangra por 12 anos inteiros? E ela continua viva? Então você vê que a doença nem era tão grave assim. Mas o que ela causou na realidade daquela moça foi gravíssimo. Teve peso de morte, até pior do que a morte. Porque tem coisa pior do que a morte, é viver uma vida lamentável. É ser tratada como morto, estando vivo. É viver sem esperança. Ela não tinha esperança. Até que um dia a esperança chegou aos ouvidos dela. E o nome dessa esperança era Jesus. E é Jesus. Você que está me assistindo agora, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que o médico falou para você sobre a doença que você carrega no seu corpo, ou sobre a doença que alguém que você ama carrega no corpo dela. Eu sei que você está lutando a luta certa, você está fazendo a corrente da cura. Porque não importa o que o médico falou, não importa as previsões, não importa o diagnóstico. Importa é o poder do médico dos médicos que cura o que o médico não cura, que faz o que homem nenhum faz. E essa palavra de esperança que essa mulher ouviu, Jesus vai passar aqui e Ele está curando as pessoas. O Espírito Santo está me usando para dizer para você hoje. Você vai tocar na orla, você vai tocar no manto de Jesus, como essa mulher tocou e foi curada, e também será curado. Ela saiu do lugar de recluso que ela ficava, junto com outras mulheres menstruadas. Imagina ela vivendo aquela realidade. Por 12 anos ali, vendo mulheres vindo e voltando felizes para casa, porque minha menstruação acabou. E ela continuava menstruada. Imagina. Ela vendo mulheres que antes vinham de mês em mês por causa do período menstrual, de repente não vem mais. E dali a 9 meses elas retornam dizendo, então, fiquei 9 meses sem vir porque eu estava grávida. E ela vendo aquilo e pensando, nunca serei grávida. Nunca terei família, nunca voltarei para minha casa. Porque eu sou uma mulher que sofre com fluxo de sangue, eu sou hemorrágica. Tenha um pouco de compaixão e se coloque no lugar dessa mulher. Você vai ver a profundidade do sofrimento que ela carregava. E quando ela ouviu falar que Jesus iria passar, ela decidiu sacrificar. Repita comigo, o sacrifício gera milagre. E gera mesmo. Qual foi o sacrifício dela? Naquela época, se uma mulher num período menstrual, ou com hemorragia no caso dela, entrasse para dentro da cidade e fosse descoberta, ela seria apedrejada até a morte. A punição seria a morte. E uma morte dolorosa, uma morte devagar. Pois ela sacrificou a própria vida. Por causa da esperança que ela ouviu. Jesus cura, está curando, e ela creu, Ele vai me curar. Pois ela rompeu a multidão. Ela sacrificou. Ela focou em Jesus e foi. Não interessa os problemas que possam surgir, não interessa o preço do sacrifício, não interessa o grau de dificuldade. Eu quero a minha cura e só Jesus pode me dar. Pois ela rompeu a multidão e foi até Jesus. E a palavra de Deus nos conta que Jesus estava cercado de uma multidão muito grande, apertando ele por todo lado, inclusive os apóstolos. E de repente ela rompeu a multidão. Ela foi entrando, empurrando as pessoas caladinha.
para ninguém perceber, e no meio da multidão ela foi. Quando ela tocou no manto de Jesus, Jesus disse: alguém me tocou. E um dos apóstolos diz para ele, em ar de deboche: como assim, Senhor? O Senhor pergunta: alguém me tocou? Quem me tocou? O Senhor está sendo apertado pela multidão, todo mundo está te apertando, o Senhor está sendo praticamente carregado por uma multidão de gente, todo mundo está te tocando. Como é que o Senhor pergunta quem me tocou? Um monte de gente. E Jesus respondeu: alguém tocou no meu poder. Eu estou sendo tocado por muita gente. Mas alguém tirou de mim milagre. Alguém tocou em mim de uma forma diferente. Alguém tocou no meu poder. É como se os apóstolos tivessem dito para Jesus: como assim, Jesus? Entra e sai gente do santuário o tempo todo. Olha a quantidade de gente que começa a corrente. Olha a quantidade de gente que está aqui. Entra e sai gente aqui o tempo todo, passa gente na porta do santuário o tempo todo. O Senhor está em todo lugar, o Senhor é onipresente, o Senhor é clamado, desejado, o seu nome é dito o tempo todo no universo. Como é que o Senhor diz que alguém tocou no seu poder? Porque alguém teve uma atitude de fé sacrificial. E isso moveu o meu milagre em direção a essa pessoa. Moveu o meu poder para gerar milagre na vida dessa pessoa. E é diante desse fato que a palavra de Deus nos conta com tantos detalhes, dentre tantos outros fatos que provam isso, que aqui no santuário nós sempre dizemos: o sacrifício gera milagre. Você pode tocar em Jesus. Milhares de pessoas tocam, bilhões de pessoas tocam, trilhões de pessoas, se você pensar na humanidade. Quantas pessoas já tocaram em Jesus e tocam em Jesus o tempo todo? Mas existe uma outra forma de tocar em Jesus e só essa gera milagre. É tocando no poder de Jesus. O sacrifício gera milagre, sim. E eu acabei de te provar isso mais uma vez, com um fato bíblico que prova que existem muitas formas de tocar em Jesus. Mas só uma forma extrai dele virtude. Extrai de Jesus milagre. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero que você levante suas duas mãos para os céus dessa forma, em direção ao altar de Deus. E com seus olhos abertos, eu quero que você reflita nessa mensagem, fale com Deus. Nós vamos assistir agora a uma mensagem cantada, ministrada no Monte Manaim pelo nosso apóstolo, que já venceu tantas guerras pela fé e vence. Foi curado pela fé, saiu de um leito de hospital à beira da morte, pela fé. Tudo pela fé, praticando o que ele prega, o sacrifício que gera milagre. Eis aqui alguém que fala a vocês que só fala porque pratica o sacrifício que gera milagre. Quem conhece a minha história sabe que Jesus me curou de 2 tumores na garganta. Mas se eu não houvesse sacrificado, não haveria esperança para mim. E a minha esperança foi bem aproveitada porque eu sacrifiquei, eu agi na minha fé. E é isso que eu estou dando para você como direção espiritual pelo Espírito Santo. Alimente a sua fé, fortaleça a sua fé, leia a palavra de Deus, se encha dos louvores do reino, jejue, ore comigo de madrugada. Vamos! Você precisa reagir de braços cruzados, você está cansado de saber que a sua vida não vai mudar. Na verdade, vai para pior. Você sabe. Estou só te falando uma realidade que você já vive. Agora, para a sua vida mudar para melhor, para você receber uma vida nova como essa mulher recebeu de Jesus, você precisa fazer o que ela fez. Agiu no sacrifício que gera milagre e assim tocou no poder de Deus. Com as suas mãos assim, olha para cá e vamos agora ter uns momentos com Deus, contemplando o Monte Manaim e recebendo a ministração desse louvor com o nosso apóstolo primaz, missionário Adelino de Carvalho.
posso ver naquela cruz todo sofrer que passou Jesus. Eu posso ver quão grande amor que o meu Senhor me declarou. No monte, um cenário, a dor, o sofrimento do Calvário. Aos pés da cruz da agonia, chorava a sua mãe Maria. 7 chagas, 7 palavras naquela cruz, os espinhos na cabeça do Senhor Jesus. Uma lança ele foi traspassado e suas mãos e pés foram pregados. Mãos furadas, mãos fendidas, machucadas, estendidas lá na cruz. Mãos furadas, mãos de luz, são as mãos ensanguentadas de Jesus, de Jesus. Benditas mãos de Jesus. Aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz não era do meu Senhor. Ele não pecou, não teve culpa e foi condenado em meu lugar. Ele não pecou, não teve culpa e foi condenado pra me salvar. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Condenação que estava sobre nós, e ele tomou nossa cruz. Ele tomou nossa cruz em nosso lugar. Jesus padeceu, ele sofreu, ele morreu lá na cruz em nosso lugar. Ele sofreu, ele morreu lá na cruz pra nos salvar. Jesus, 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 bom Jesus, 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 nosso Salvador. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Condenação que estava sobre nós, e ele tomou nossa
nosso lugar. Ele sofreu, ele morreu lá na cruz.